mostrar como faz para comparar, somar e subtrair frações. Para auxiliar na resolução da semana 2 do PET 4 do sexto ano. Vocês também podem assistir às aulas da Rede Mina para ajudar no conteúdo. Então, vamos relembrar o que é uma fração. Uma fração a gente representa dessa forma, né? Em cima, a gente tem o numerador e embaixo a gente tem o denominador. E o que significa essa fração aqui? O nome desse número, né, é 2/3. O que isso significa? Significa que eu peguei uma parte inteira e dividi ela em 3, que é o meu denominador. E dessas 3 partes que eu dividi, eu selecionei duas partes, que é o meu numerador. Então, vamos continuar. Vamos fazer a comparação de frações. Quando as frações têm o mesmo denominador, é bem simples a gente comparar. Olha só, 4/5 e 2/5. Eu vou comparar essas duas frações. Como que eu vou fazer isso? Como os denominadores são iguais, eu faço a comparação pelo numerador. Então, olha só, 4/5 é maior do que 2/5, porque 4 é maior do que 2. Aqui, olha, eu tenho 20/3 e 50/3, mesmo denominador, então eu vou comparar o que está em cima. 20/3 é menor do que 50/3, porque 20 é menor do que 50. Bem simples, né? Porém, quando os denominadores são diferentes, a gente tem outro caso. Vamos comparar as frações 1/3 e 1/4. São frações que estão na apostila de vocês. Então, o primeiro passo para comparar essas duas frações, a gente tem que deixar os denominadores iguais, tá vendo? Olha só, 3 e 4 são diferentes, não dá pra gente comparar com o de cima, né? Então, a gente vai deixar os denominadores iguais. Como que eu faço isso? Eu vou achar o próximo múltiplo diferente de 0, comum entre 3 e 4. Na outra apostila, vocês viram como a gente calcula um múltiplo de um número, né? Vamos relembrar, olha, esses aqui são múltiplos de 3, são infinitos, mas eu não preciso listar, né? Muitos. Como que eu acho o múltiplo? Eu vou multiplicando, olha só, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vou multiplicando, né? E vou listar os múltiplos de 4. Olha lá, 4 vezes 0, 4, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Então, aqui, olha, diferente de 0, né? Fora o 0, qual que é o próximo número que tem em comum aqui entre o 3 e o 4? Vamos achar? Olha só. O próximo número que tem em comum aqui, olha, é o 12, tá vendo? O 12 é o próximo número que tem em comum entre o 3 e o 4. Então, o 12 vai ser o meu novo denominador. Eu vou transformar o 3 e o 4, né, dessa fração e dessa fração, no 12. Então, o segundo passo é a gente ajustar os numeradores de acordo com o novo denominador. Eu não posso simplesmente falar que 1/3 é igual a 1/12. Não. Se eu mudei o denominador, eu tenho que mudar o meu numerador também. Então, olha só, 1/3, o 3 transformou em 12. O 3, para eu transformar ele em 12, o que eu fiz? Eu multipliquei ele por quanto? Por 4, não foi? 3 vezes 4 não é 12? Então, se eu multipliquei o 3 por 4, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o meu numerador por 4 também. E 4 vezes 1 vai dar quanto? 4. A mesma coisa para outra fração. O 4, para eu transformar ele em 12, o que eu fiz? Eu multipliquei ele por 3, não foi? Então, eu tenho que multiplicar o meu numerador aqui dessa fração por 3 também. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 1/3 é equivalente a igual a 4/12 e 1/4 é equivalente a 3/12. E agora que a gente tem
denominadores iguais, a gente consegue comparar. Olha, 12, 12. Eu vou comparar o 4 com o 3. Como o 4 é maior do que 3, então 4 sobre 12 é maior que 3 sobre 12. Só que o que eu queria comparar anteriormente mesmo era 1/3 com 1/4. Então, olha só, na nossa representação aqui, o 4 sobre 12, anteriormente, era 1/3, é equivalente a 1/3. E o 3 sobre 12 era 1/4. Então, né, eu chego à conclusão que 1/3 é maior do que 1/4, por causa dessa comparação de cima, beleza? Vamos fazer agora as operações de soma e subtração. Quando a gente tem o mesmo denominador, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o denominador e soma ou subtrai os denominadores. Então, sempre, gente, que o denominador é igual, fica tudo mais fácil, né? A comparação, a soma. Então, olha só o exemplo aqui, olha. 4 sétimos mais 2 sétimos, mesmo denominador, olha, 7 e 7. O que a gente vai fazer? Mantém o 7 e soma os numeradores. O que significa isso? Olha só, 4 sobre 7 é o que a gente fez. A gente pegou 4 partezinhas de um todo que a gente dividiu por 7. Aqui também, olha só, eu peguei uma parte inteira, dividi por 7 e peguei 2 dessas partes. O que eu fiz, então? Eu peguei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, mais 2, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de um total de uma divisão de 7. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente compara aqui com... quando a gente compara aqui com as figuras, é exatamente isso que está acontecendo. Eu vou manter o meu denominador, o 7 vai continuar aqui embaixo, e vou somar ou subtrair o que está aqui em cima, vai depender do sinal. Se for mais, eu vou somar, se for menos, eu vou subtrair. Ah, professora, e se tiver mais de 3 números? A mesma coisa. Se for o mesmo denominador, a gente vai repetir o denominador aqui embaixo e somar os numeradores. Vamos ver mais exemplos aqui, olha só. 8 quintos menos 3 quintos. A gente repete o denominador, 5, e subtrai 8 menos 3, 5. E a gente sabe, olha só, 5 quintos é igual a 1 inteiro. É como se eu tivesse pegado uma parte dividido por 5 e pegado todas as 5 partes. Então, o que sobrou para mim? 1 inteiro. Agora aqui, olha, com 3 números. Só que eles têm o mesmo denominador. Então, a mesma coisa, eu vou repetir o denominador e vou fazer as operações em cima. Olha, 5 menos 3 mais 2. 5 menos 3 mais 2 é igual a 4. Então, essa operação aqui transformou em 4 sobre 10. Vamos ver agora com denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer para somar e subtrair quando os denominadores são diferentes? Se eu quero somar, por exemplo, 1/2 mais 1/5, eu não posso fazer simplesmente igual eu fiz quando os denominadores são iguais, né? Conservar o denominador e somar os numeradores, até porque os denominadores são diferentes, não tem o que conservar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar na seguinte situação, por que não pode somar direto? Vamos supor que a gente pegou uma pizza e dividiu ela ao meio, né? Que tá representando aqui o 1/2. E eu peguei o mesmo tamanho de pizza e dividi ela em 5 pedaços. Aqui eu retirei um pedaço e aqui eu também retirei um pedaço. Eu posso dizer que esse pedaço que eu retirei aqui é do mesmo tamanho desse? Claro que não, né? Porque ela foi repartida em pedaços diferentes. Então, eu não posso simplesmente somar esses valores, porque não são iguais, né? Não tem a mesma medida. Então, se não tem a mesma medida, eu não posso somar.
Para esses casos, quando os denominadores são diferentes, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que fazer igual fizemos anteriormente para comparar as frações. A gente vai transformar em frações equivalentes para deixar elas com o mesmo denominador. Então, olha só, se eu quero somar 1/2 mais 1/5, eu vou achar os múltiplos, né? O próximo múltiplo, diferente de 0, de 2 e 5. Então, o menor múltiplo entre 2 e 5 é 10. Se você tiver dificuldade de lembrar como que faz o processo para transformar em fração equivalente, né? É só voltar o vídeo um pouquinho que eu explico lá na comparação, como que eu deixo no mesmo denominador. Então, aqui, olha, o menor múltiplo comum entre 2 e 5 é 10. Então, 1/2 vai virar 5 décimos, por quê? Do 2 para ir para o 10, eu multipliquei por 5, não foi? 2 vezes 5 não é 10? Então, o numerador eu tenho que multiplicar por 5 também. E o 1/5 vai se transformar na fração 2 décimos. Por quê? O 5, para eu transformar ele em 10, eu multipliquei por 2. Então, eu tenho que multiplicar o numerador aqui por 2 também. 2 vezes 1 é 2. Agora que eu tenho os mesmos denominadores, eu faço o que eu fiz anteriormente. Conservo o denominador e somo os numeradores. Então, vai ficar assim, olha, repete o 10 e soma 5 mais 2 igual a 7. Aí, se fossem três frações, você faria o mesmo processo, acharia o mínimo múltiplo comum, né? O menor múltiplo comum entre os três valores, transformava o denominador e o numerador para ter uma fração equivalente, e assim ia somar ou subtrair de acordo com a operação. Se aqui fosse menos, a gente ia fazer 5 menos 2. Como é mais, a gente faz 5 mais 2. Então, é só isso mesmo para